Depois da Janja vir a público e falar que quem reclama dos gastos, das viagens, quem reclama dela, está sendo misógino. É isso mesmo. Se você reclamar dos gastos da Janja, você é misógino, tá? O Nicolas Ferreira foi para cima sem dó e detonou. Falou umas boas de umas verdades. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e no final deste vídeo deixar o seu comentário sobre tudo isso. Nossa 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dá para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então assim, você tem, de um lado, pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria para a gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá, você não pode criticar o homem biológico, que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então assim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis, aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o quê, lei do dia a semana de não sei o quê, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças, que usam os termos umas com as outras ali, né, de betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia agora. Vamos deixar aqui bem claro. A esquerda agora quer preocupar com as mulheres? Opa! É verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Ninguém falou mais nada.
né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo isso é um caso de misoginia, um ataque à mulher. Agora, chamar o outro de Betinha é mais perigoso te levar para a cadeia do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando isso aqui sim, a gente precisa lutar contra, mas não. Essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro e nem de pedofilia, não? E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né, ela quer criminalizar a piada, né, porque para humorista tem lugar na cadeia. Para quem bota peruca aqui no plenário, tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia está super lotada. Aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas para gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira-dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras-damas anteriormente, aí a misoginia, eu tenho que ir para a cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve. O presidente da República, né, ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total. Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que o nosso país virou, de verdade. É isso que você brasileiro espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a maioridade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é uma PT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que as pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente com essas pessoas que estão cometendo crimes? Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada.
Então, deixar aqui algo bem claro, tá? Disse anteriormente que eu ia não somente votar, e votei contra esse projeto, estou trabalhando para poder esse projeto não ser votado, afinal de contas é um desserviço para a sociedade brasileira, e eu não vou, de forma alguma, me sentir, oprimido pelas narrativas que vêm até nós, porque eu sei o que vai acontecer. Qualquer notícia que mostrar agressão contra a mulher, algo ruim, um crime contra uma mulher, vão falar, se tivesse aprovado o PL da misoginia, isso não teria acontecido. Ou olha, o Nicolas votou contra a proteção dessa mulher. Isso aí, meu amigo, narrativa por narrativa, a gente está enfrentando, vai mostrando a verdade para as pessoas. Mas o fato é, se um projeto está sendo apoiado pela Janja, pode ter certeza que agora ficou muito mais fácil de votar. A gente vai votar, obviamente, se isso vier a plenário, não. E espero que não tenha isso, porque além de ser uma perda de tempo, é você realmente enganar, mentir para as mulheres desse Brasil. E graças a Deus, elas nos ouvem muito mais do que vocês que ficam usando elas para poder fazer palanque político. Misoginia é o caramba. Isso aí é mais uma coisa para poder ficar controlando o que as pessoas falam e o que as pessoas não falam. Quer fazer algo real contra as mulheres? Comecem dando coerência nos seus votos aqui. Até lá, não passe de narrativa. E mais uma vez, muito obrigado, Janja, por mais esse golaço. Obrigado, presidente. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, rebateu a declaração da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, de que o apelido gastadeira seria um caso de misoginia. Em um discurso no plenário da Câmara dos Deputados, Nicolas Ferreira afirmou que vai continuar atuando para impedir a votação do projeto de lei que criminaliza a misoginia. O parlamentar também afirmou que a proposta pode restringir a liberdade de expressão. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia. A declaração de Nicolas ocorre 2 dias depois de Janja afirmar em entrevista que o apelido de gastadeira é um caso de misoginia pura que circula nas redes sociais para atingir Lula. Deputadas federais e representantes de movimentos sociais cobraram do presidente da Câmara, Hugo Mota, a votação do projeto antes do recesso parlamentar. O texto passa a tratar crimes motivados por ódio ou discriminação contra mulheres com penas semelhantes às previstas para o crime de racismo. Mais de 100 entidades também pediram que a proposta entre na pauta de votação. O projeto é considerado prioridade do governo do presidente Lula e já pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara. Ana Paula Henkel. Daniel, eu sou absolutamente 100% a favor desse projeto ir para votação, para nós aprendermos quem é quem. Quem de fato quer esse absurdo, esse projeto passou no Senado com votos de senadores da direita, votos que ninguém entendeu, e agora nós precisamos saber quem vai se ajoelhar diante da turba lacradora, porque o que a Janja fez, Daniel, é a prova de que esse projeto é um cavalo de Troia, que esse projeto vai ser usado para continuar todas as perseguições políticas que existem. Nós falamos recentemente aqui, há coisa de 3, 4 semanas, daquela juíza que reavaliou a pena daquela mulher condenada, envolvida na morte daquele menino no Rio de Janeiro. O padrasto continuou condenado, mas a mãe teve a pena revista porque a juíza disse que era um caso de misoginia.
Então, a gente sabe muito bem como juízes que são políticos, como eles vão usar essa lei, se ela de fato passar. Tudo vai ser misoginia. Dona Janja, eu falei ontem com a senhora e falo de novo. A senhora é gastadeira, dona Janja. A senhora só quer saber de rede social, de gastar. A senhora não quer saber de projeto social. A senhora não quer saber de olhar as vítimas do Rio Grande do Sul. A senhora é gastadeira. É. E o dinheiro não é seu. O dinheiro é do pagador de impostos. A senhora não teve voto. A senhora não tem cargo público. A senhora tem o título indireto ali de primeira-dama e não faz o que primeiras-damas normalmente fazem, apresentam projetos sociais, boas discussões. A senhora adora viajar o mundo com o nosso dinheiro. A senhora é gastadeira. E aí, Daniel, eu acho que esse vídeo da Janja é mais um alerta para que esse PL da misoginia não passe. Tem que colocar para votar. Tem que colocar para votar e a sociedade fazer pressão em cima de todos aqueles que, de alguma forma, estão se escondendo, né? Não quero tocar em pontos controversos, em polêmicas por causa da eleição. Não, agora é a hora de todos mostrarem as verdadeiras cores e não acontecer na Câmara o que aconteceu no Senado. Não, mas a gente precisa sinalizar para as mulheres. Sabe como sinaliza para as mulheres que vocês querem proteger as mulheres? Prendendo estupradores e não deixando que eles saiam. Protegendo as mulheres com leis, não como essa da misoginia, mas leis que mantêm abusadores na cadeia. Abusadores que tiveram a devida investigação e a devida condenação, o devido processo legal. Porque esse PL da misoginia, eu conheço, eu tenho um amigo que hoje ele não pode ver os filhos porque a mulher simplesmente entrou numa guerra jurídica com o ex-marido e foi até uma delegacia e inventou uma série de barbaridades e, como tudo acredite na vítima sem sequer checar o que aconteceu, hoje esse meu amigo ele não tem mais a guarda compartilhada com a esposa e está brigando na justiça. Então, nós precisamos de um judiciário justo e não político. E o PL da misoginia vai ser mais uma pecinha política em um campo que as mulheres têm que ser protegidas, por exemplo, com um aparato policial, mais um aparato mais tecnológico, mais diverso, mais certeiro para os policiais. E não simplesmente tudo vai virar misoginia. Se falar que é gastadeira vai virar misoginia, meu Deus do céu, porque a senhora é gastadeira, dona Janja. Ana, deixa eu te contar uma coisa. Nós poderemos descobrir em, no máximo, 72 horas quem irá sucumbir aí à pressão dos movimentos feministas. Por quê? Se não for colocado, for pautado esse PL para ser votado, só depois do recesso parlamentar. Então, temos quarta-feira, quinta-feira, no máximo sexta-feira para isso acontecer. Augusto? Olha, a Janja poderia pelo menos ter informações básicas sobre ocupantes do cargo que ela acha que existe e não existe. Não existe primeira-dama, não há uma menção sequer, uma única menção na Constituição a esse negócio aí, essa expressão, primeira-dama. Não aparece em lugar nenhum. É a mulher do presidente, casou com o presidente, é o marido. Foi eleito e a mulher passou a ser chamada aqui no Brasil de primeira-dama. Vou ficar num exemplo só. E a ignorância não é só da Janja, é dos jornalistas também. Fernando Henrique Cardoso se elegeu quando ele se elegeu pela primeira vez, ele estava conversando com jornalistas e ele disse que iria para a Rússia. E aí perguntaram os repórteres, mas o que o senhor vai fazer lá? Ele falou, vou acompanhar a Ruth Cardoso.
Acharam que era piada, os jornalistas, brincaram. Não. A Ruth Cardoso estava indo para Moscou para participar de um congresso mundial de antropologia. Os antropólogos os melhores do mundo estavam reunidos lá e ela estava convidada como conferencista. Os jornalistas não sabiam. O Fernando Henrique, de fato, aproveitou para descansar da campanha, foi com a mulher para lá. Mas a estrela lá em Moscou era ela. Ela não sabe disso. Ela não sabe que a Ruth Cardoso foi antropóloga e criou e conduziu, por um bom tempo, um programa social dos mais sérios que nós já conhecemos, que era a Comunidade Solidária, né? Isso. Era esse o nome. Ali não era o Bolsa Família, que é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Era um programa que estabelecia condicionantes. Tinha que ter o filho na escola, tinha que estar procurando emprego. A luta lá era para ter emprego, para sair do Comunidade Solidária, não para entrar no Bolsa Família, que virou agora meio de vida, né? E vida miserável. Que é isso que o governo quer para ter votos. O governo precisa da pobreza e da desinformação. São esses os eleitores do PT. E os ladrões, com certeza. Então a Janja não sabe nem quem ocupou nem quem veio antes dela. Não. Dona Ruth nunca foi chamada de primeira-dama, não. Detestava esse negócio. Ninguém chamava. Teve uma vida independente e viajou raríssimas vezes com o Fernando Henrique. Raríssimas. Estou aqui tentando calcular, não consigo, não cabem numa mão, nos dedos de uma mão bastam para saber quantas viagens ela fez. Porque ela tinha mais o que fazer. Que coisa, a ex-namorada de preso, aí que foi nessa condição que ela se acertou com o Lula, acha que é a primeira a trabalhar. As outras são... E mulher que não trabalha, assim, não vale nada, não conta. Se você teve alguma primeira-dama que cuidou da casa, dos filhos, da educação e tal, essas são desqualificadas. É assim que pensa essa ex-namorada de preso e agora casada com um ladrão. Muitos elogios de mulheres aqui no nosso chat, a análise que foi feita há pouco pela Ana Paula Henkel. Vou passar a palavra agora para o Adalberto Piotr. Se a gente tiver tempo aí, pedir a produção para colocar a imagem da Janja dançando naquele iate que serviu ao casal presidencial no Pará, que tem problemas básicos de saneamento, né? Se ela não achar que aquilo é gastadeira, né? O que seria então? Porque aquela imagem acho que fala por si própria, né? Ela dançando ali, enquanto você tem um país com problema de saneamento, a COP30 não serviu para absolutamente nada importante. Aliás, foi um fiasco de público e um fiasco de tratar os temas realmente como deveriam ser tratados. Mais que isso, aquilo custou uma fábula para o governo brasileiro, tanto que colocou de novo, sob sigilo do governo federal, o custo daquele iate. O Augusto mencionou a dona Ruth. Em Campinas, uma vez eu era repórter lá no SBT, a dona Ruth foi visitar o CEASA. Aqui em São Paulo chama-se de CEAGESP, né? Essa central de entrepostos, lá no interior chama-se CEASA. E o programa do Comunidade Solidária visava também, entre outras coisas, são várias coisas que o programa fazia, era você ter aproveitamento ali do que sobrava ali no CEASA, ou seja, para diminuir o desperdício e aquilo se transformar, obviamente, em comida para as pessoas, comida segura, bem feita, comida para as pessoas mais carentes. Era uma primeira-dama que exercia o cargo, mas ela tinha formação, instrução, inteligente, discrição imensa. Augusto já mencionou a questão das viagens presidenciais. Mas eu acho que aquela imagem ali da Janja, em relação a ser gastadeira ou não, aquela imagem daquele iate parado ali, olha, tá aí, pronto, nós estamos vendo aí. Você acha que isso aí é postura? Não falha. Boa, Binha. Isso lá é postura de primeira-dama. Agora não gosta de ser, olha lá, dançando, sabe-se lá que gesto é esse também. Ela dança sempre a mesma música, ninguém ouve. Que coreografia será que é essa? O governo brasileiro precisaria de um iate? Ele disse que o Pará, o Belém, tinha todas as condições de receber delegações do mundo inteiro.
Essa é a Janja, essa é a imagem num país que está com problema, o cidadão brasileiro, as famílias estão com problema para comprar comida devido à inflação, são custos dos alimentos. Tem uma história, só me permita aqui, mas a inflação desse último mês veio abaixo do esperado. Eu até vou escrever sobre isso para a revista essa semana, eu conversei com a Branca Nunes há pouco, que é a diretora da revista. Está se dizendo que a inflação veio abaixo. Tá, isso quer dizer notícia boa? Bom, se você olhar por tanto que o brasileiro já teve perda de poder de compra das últimas inflações que tivemos só no último ano do governo Lula, quanto subiu o preço dos alimentos, é a mesma coisa falar assim que o sujeito que está no UTI está estável. Não, não está estável, ele está na UTI, está grave. Não dá para dizer que está estável. Né? A inflação veio abaixo, então estabilizou nas alturas. As pessoas já perderam poder de compra. De novo, me incomoda ver essas pesquisas mostrando que o Lula teria uma capacidade de ganhar a eleição. Com essa realidade econômica, alguma coisa não está bem explicada nessa história. Olha, pessoal, eu acabo até me enrolando nesse tipo de... Tem algumas notícias que a gente traz que realmente a gente tem que até cuidar para não se alterar aqui, né? Tipo, não falar algumas merdas. Porque realmente é um fiasco, né? E aí é essa coisa que eles usam também, né? Que, porque esse PL da misoginia ali é para proteger as mulheres, né? E é lamentável saber que tem uma grande parte, ou seja, da população das mulheres que acreditam realmente nisso. Bom, até a pesquisa, olha, nada, ou seja, contra as mulheres, mas as mulheres parece que tem que começar a abrir um pouco mais a mente. Ou seja, as pesquisas mostram ali que a maioria das mulheres votam na esquerda, né? E aí tem uma parte das mulheres ali que acreditam que sim, isso vai proteger as mulheres. Só que quando a direita quer fazer uma votação para, ou seja, castração lá de estupradores, por exemplo, a esquerda vai contra. Ou seja, para punir realmente os bandidos, não soltar ali, ou seja, que faz as coisas com as mulheres, a esquerda vai contra. Então, realmente o negócio não bate, né? A gente sabe que esse PL da misoginia que eles querem, ou seja, aprovar agora, é apenas realmente para não, isso não tem nada a ver. A mulher, ou sei lá, a pessoa que pensa que isso é para proteger a mulher, me desculpa, mas é uma pessoa inocente. Eles querem usar desta lei, ao qual é uma lei muito grave, né, pessoal? Imagina só, isso daqui, ou seja, se você cair ali na misoginia ali, é uma lei como se fosse o racismo, né? Então, tudo bem, o racismo, é uma coisa, né? Agora, isso daqui, tipo, misoginia é uma... bom, se você caiu ali, ou seja, é inafiançável, né? Tipo, não tem fiança ali, realmente você vai pro xilindró e vai pagar lá, sei lá quantos anos, né? Então, realmente é uma coisa assim complicada, e a gente sabe que eles vão usar essa lei para esse tipo de coisa aqui. Imagina só, você cidadão, aí imagina só. Aí tem essa mulher aí, que eu me recuso a falar primeira-dama, que para mim não é, eu me recuso, entendeu? Tem essa esbanja aí, que ela fica gastando, aí o cidadão, ou seja, ela pode gastar, viajar, fazer de tudo, aí o cidadão que trabalha, o cidadão que se foda, é isso mesmo, o cidadão que, ou seja, com essa taxa de juros, já com esse desgoverno, o cidadão que se lasca na vida, entendeu? O trabalhador, eu, você, nós, se a gente reclamar, a gente é misógino, por favor, entendeu? Tem coisa e tem coisa. E mesmo assim, eu sei que dá um pouco de gente que vai ver esse vídeo aqui e vai dizer, o misógino, ou o machista. É assim que funciona a sociedade. Infelizmente, também, olha, a sociedade, o brasileiro merece esse tipo de gente que está lá no poder. Infelizmente, a gente reclama essas pessoas, mas a sociedade merece esse tipo de gente que está lá no poder hoje. É um verdadeiro fiasco mesmo. Mas aí, pessoal, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.